Quem é Deus para nós? A Bíblia fala que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus está acima de tudo e de todos. Olhando para Deus, nós enxergamos que o nosso Deus não há nada impossível para Ele. Aleluia. E a Bíblia nos ensina que tudo é possível ao que crê. Mas como crer em Deus? Como acreditar em Deus? Como criar uma confiança em um Deus que você não vê? Deus se manifesta através da nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser depositada totalmente em Deus. Porque a Bíblia diz assim: quem creu e manifestou o braço forte do Senhor? Aleluia. Então, se nós crermos de todo o nosso coração que Deus é poderoso para fazer na nossa vida, então nós vamos ver um resultado através da fé. Deus vai se manifestar no nosso meio através da fé. Aleluia. Eu não vi Deus, mas eu creio na sua existência. Então, Davi relata: Deus é o meu socorro, o meu refúgio, e Ele está presente. Davi está dizendo o seguinte: Deus jamais vai me abandonar em nenhum momento da minha vida. Deus vai estar presente em todos os momentos da minha vida. Isso fala de quê? De confiança. Isso fala de quê? De crer. Quando ele fala que Deus é uma fortaleza, ele está dizendo assim: eu estou por trás de Deus e Deus está na minha frente. Ele está dizendo: não tem como passar por Deus para tocar em mim, porque Deus, ninguém, nenhum ser humano consegue ultrapassar Deus. Ou seja, todo ser humano é dependente de Deus. Então Davi disse assim: eu vou me refugiar onde? Em Deus. Eu não vou me refugiar no homem, mas eu vou estar refugiado no meu Deus. E ele engrandece Deus dizendo: no momento que eu tiver em aflição, Deus vai me socorrer. Então, nós devemos olhar sempre para Deus. É interessante que quando nós olhamos para a história bíblica e relata sobre a grandeza de Deus, vocês lembram de Moisés? Quando Moisés sai do Egito e Moisés se depara com o mar. E quando Moisés se depara com aquele mar, ele se depara com o quê? Com um obstáculo na vida dele. O povo de Israel estava desesperado, porque ele disse: pronto, acabou. Se nós voltarmos, nós vamos morrer. Se nós formos para frente, nós vamos morrer. E agora? Eles: Moisés, era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito. Ou seja, eles não enxergaram Deus naquele momento da aflição, da perseguição e da luta. Mas havia um homem determinado e compromissado com Deus. E quando ele se depara com aquela situação, com aquele mar vermelho, ele faz o quê? Ele olha para o céu. Aí eu lembro de Jó. Jó disse onde? Jó disse que o socorro vinha da onde? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, o meu refúgio está em Deus. É isso que nós devemos aprender, a se refugiar em Deus. Aleluia. A colocar a nossa vida sobre o altar de Deus e saber que Deus é poderoso para agir na nossa vida. Irmãos, o maior erro de muita gente é a dúvida do poder e do agir do nosso Deus. Davi não tinha essa dúvida diante de Deus, ele acreditava que Deus era o socorro. E no momento que nós cremos que esse socorro vem, a Bíblia diz que Deus se manifesta. Quando ele olha
que está de frente ao mar, vê que não tem saída, ele clama. E a resposta vem do alto para a vida dele. Então nós temos que olhar para onde? Para Deus, que é o nosso socorro bem presente. Imagina Deus no céu e o povo lá. E o povo estava desesperado, mas eu imagino. A Bíblia me dá o direito de imaginar, analisar e pensar pelo Espírito Santo. Deus está sentado em um trono. O seu povo está em perigo. Você acha que Deus ia ficar de braço cruzado olhando? Não. Deus jamais vai ficar de braço cruzado olhando. E a Bíblia diz o quê? Foi através de um clamor de quem? De um homem que acreditava que era Moisés. Se ninguém estava acreditando, se nós estamos pregando aqui, se nós estamos anunciando aqui, ou em qualquer lugar, e se alguns não estiver crendo, por causa de um que está crendo, Deus vai operar e vai manifestar o poder dele. Não estavam vendo Deus, mas tinha um que estava enxergando. Sempre tem um que está enxergando Deus. Quando muitos não estão enxergando, tem um que está dizendo: enquanto vocês estão olhando para aquilo que está na frente de vocês, achando que é impossível, eu estou olhando para aquele que está sentado em um trono que tudo pode e que tudo faz na vida daqueles que creem. E Deus olha para ele, imagina Deus olhando para ele e olhando assim. Imagina Deus olhando para ele dizendo: Moisés, você está lembrando de mim, estou bem aqui para socorrer. E Deus diz: ei Moisés, Moisés está aqui. Sim, Deus, o que é que tu tem aí? Eu tenho um cajado. Aleluia, Jesus. Pois é, lembra que na mão de um ungido, um cajado tem poder? Toca nas águas e você vai ver o que é que vai acontecer. Moisés não duvidou no seu coração, porque sabia que Deus era o seu socorro bem presente na hora da angústia. Então ele pega e toca nas águas e o mar vai... se abre um grande caminho para eles passar. Deus está dizendo para nós: se nós verdadeiramente crer e confiar que Ele tem poder para agir, para operar na nossa vida, não existe nenhum obstáculo que Deus não possa derrubar. Então Deus está dizendo, igual eu sempre digo assim, às vezes eu vejo irmãos desesperados, e eu sempre digo que não existe porta fechada para quem crê em Deus, para quem acredita, em quem confia. E nós devemos confiar em quem? No Senhor. Deus é o nosso braço forte. Deus é o nosso socorro presente. Deus está em todo tempo na nossa vida querendo nos ajudar. E Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu só estou esperando você decidir para mim poder operar. Então tome a decisão. Eu estava pregando numa cidade de Campo Alegre do Goiás. E eu estava falando sobre a fé. Eu sempre gosto de falar da fé. O que move a vida de um cristão é a fé. Qualquer pessoa que assume a fé na vida é diferente, irmão. É diferente. É diferente, irmão. Quando você assume a fé dentro de você, você está colocando Deus na sua frente em todo o tempo e dizendo: tudo verdadeiramente Ele pode fazer. Eu estava pregando sobre a fé. E quando eu estava terminando a pregação, eu fiz uma chamada de pessoas que estavam com problema de coluna. E eu nunca esqueço disso. Esse testemunho já tem tempo. Mas eu nunca esqueço dessa da mulher. E eu falei assim: se tem alguém aqui que tem problema de coluna, vem aqui na frente que Jesus vai te curar. Uma mulher levantou a mão e gritou: eu tenho. E eu disse: se você crê, Jesus vai operar. Irmãos, eu nunca esqueço disso. A mulher veio bem assim, curvadinha, andando. Desse jeito. Cidade de Campo Alegre do Goiás. E ali naquele momento, irmãos, eu perguntei: a senhora crê que Jesus pode curar? A senhora disse: eu creio. Essa é a palavra que Deus mais ama. Quando
quando a pessoa diz que crê, ela está engrandecendo a Deus, ela está dando toda a honra a Deus, ela está colocando Deus na frente, ela está dizendo, Deus pode todas as coisas na minha vida. Aleluia, Jesus. E Deus ama quando Deus encontra alguém que tem fé. Aleluia. Deus não quer olhar para nós e nos ver de cabeça baixa, como se nós fôssemos pessoas derrotadas, não. Deus quer nos ver de cabeça erguida, porque Deus nunca vai baixar a cabeça. Aleluia. É verdade. E Deus também não quer que seus filhos andem de cabeça baixa. Glória a Deus. Aleluia. E ali nós levantamos a mão, fizemos a oração. Irmãos, nunca esqueça disso, uma cena tão linda, tão linda. Aquela mulher se aprumou e saiu correndo dentro da igreja, gritando, eu estou curado, e corria. E a igreja explodiu de poder. E isso ficou marcado naquela cidade. Por quê? Porque abraçou a fé. Você tem fé que pode acontecer? Então Deus, Ele vai fazer conforme a nossa fé. Então, determine, profetize, anuncie a fé, fale da grandeza de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós se reunimos em oração, nós estamos unindo a nossa fé. E a fé, ela tem um poder de mover até as montanhas. A fé é algo sobrenatural. E nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus. Deus está dizendo, acredite no sobrenatural. Tome posse na sua vida. Não podemos duvidar. Não podemos desacreditar. O diabo tem vencido muitas pessoas hoje. Por quê? Porque as pessoas estão se entregando à derrota, ao fracasso. Nós perdemos a visão de Deus, nós perdemos tudo. Porque somente Deus tem poder de levantar o caído. Ele é o socorro. Ele é o socorro. E nós temos que acreditar nesse socorro. O que ele diz? Ele é o socorro presente. Ele está dizendo, Deus está sempre presente. Ele não está distante, mas Ele está presente. Por isso que Ele diz, Ele é o meu socorro, Ele é a minha fortaleza. E muitos têm se entregado, têm desistido, têm desanimado. E nós não podemos perder a fé. E é isso que o diabo tem tomado a fé. E tem colocado o desânimo e a fraqueza. Mas todo aquele que crê e confiar, igual Jesus disse, ó, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Pronto, já deu a receita. Glória a Deus. É só entregar, é só confiar, é só crer que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Para encerrar, eu fiquei maravilhado com o que a irmã falou. Enquanto a irmã estava passando a situação, tinha outros que estavam de joelho orando e crendo, dizendo, Deus vai agir, vai operar. Aí Deus falou, tem alguém crendo, tem alguém orando, tem alguém confiando. Então, peraí, deixa eu assinar mais aqui uns anos. Aleluia, glória. Você entendeu? É a confiança, é o crer, é a determinação em oração e dizendo que o Senhor pode todas as coisas. E eu digo assim, se nós algumas vezes não conseguir vencer a batalha, isso não é sinal que nós temos que desistir, mas é sinal que nós devemos insistir diante dos pés do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Acabou? Tá tão bom. Já, e se eu for pregar mesmo,